Neste capítulo mostraremos como usar os dois tipos de laço no Natural: o laço controlado com for e o laço flexível com repeat. O laço for é usado em situações em que se sabe antecipadamente quantas interações se deseja processar. A sintaxe requer uma variável de controle do laço, que defini aqui como um inteiro de 2 bytes. Também defini uma variável chamada root com algumas casas decimais para guardar o valor quadrado conforme seguimos no cálculo. Então vamos escrever for, variável do laço que é definida com valores inicial e final, que nesse caso são de 1 até 10. Esses valores podem ser constantes, como nesse caso aqui, ou variáveis. Vamos calcular a raiz quadrada usando a função integrada de raiz quadrada do natural e deixar que ele imprima a variável de controle e a raiz. Fecharemos o laço com and for. Depois salvaremos e executaremos e veremos como a raiz é calculada para cada um dos 10 valores. Ao contrário do laço com for, o laço com repeat tem mais opções relacionadas às condições que fazem com que ele pare de executar. Vamos criar um laço de repetição básico com repeat para iniciar o laço, uma instrução fictícia qualquer e o end repeat obrigatório para o fim do laço. Este programa seria sintaticamente válido, mas também muito tolo, porque literalmente faria o natural entrar em loop eterno. Em outras palavras, não tente isso em casa. Lembre-se de especificar uma condição que faça com que o laço termine. A instrução repeat nos dá 2 maneiras de fazer isso. A primeira é a sintaxe while, na qual você especifica uma condição lógica, normalmente no início do laço, indicando que se essa condição não for verdadeira, o restante do laço não deverá ser executado. Eu criei uma booleana, ou em termos do natural, uma variável lógica para indicar a condição. Há uma instrução while no começo para testar essa condição, uma instrução write para mostrar que estamos no laço e, finalmente, uma instrução move para alterar a variável. Ao salvar e executar isso, você verá que só entraremos no laço uma vez. A segunda sintaxe para encerrar um laço de repetição é o repeat until, em que a condição normalmente é posicionada na parte inferior do laço para determinar se o laço deve terminar agora ou se deve ser repetido. Então, se eu deslocar o teste para baixo, veremos que a sintaxe until é formulada de forma lógica para ser exatamente o oposto da condição while. Então, repetiremos o laço até que a variável stop loop seja verdadeira, e se salvarmos e executarmos uma vez mais, novamente entraremos no laço somente uma vez. As sintaxes while e until criam um código mais estruturado e legível. No entanto, há também uma terceira opção de saída de emergência, em que uma instrução if é usada em combinação com a instrução escape bottom para finalizar o laço atual. Então vamos substituir o until por uma estrutura if e adicionar escape bottom, que pode ficar em qualquer parte do laço, embora isso possa diminuir a facilidade de entendimento do programa. Para resumir, o laço for é usado para executar o laço um número específico de vezes. A sintaxe step permite diminuir o valor ou ajustar o intervalo. O repeat while testa a condição no início do laço e o repeat until no final. O escape bottom em uma instrução if pode ser usado em qualquer lugar, mas é menos estruturado.